António, a irritação do Ministro, esta polémica, a forma como respondeu à SIC quando foram pedidas as explicações, revela o quê? Boa noite. Eu acho que, aliás, eu fiquei estarrecido e revela... sabe que eu acho que é pior do que desorientação e pressão. Eu acho que revela uma enorme incompetência, obviamente uma enorme falta de sensibilidade, falta de respeito democrático. Não é a primeira vez com este Ministro. Há dias, a propósito também de incêndios, quando se atirou a um autarca, ainda por cima que o acusou... A guerra de palavras com a autarca de Mação. Que o acusou de não ter ativado um plano que a autarquia tinha enviado para o Ministério e estava no Ministério à espera para ser aprovado há meses. Mas deixe-me dizer, eu acho que há 4 pontos que saudam desta história. O primeiro é o perigo que isto foi. Dizia a jornalista Graça Franco, escreveu há pouco, que isto era parecido com o governo ter feito uma campanha contra a SIDA e ter distribuído preservativos furados, é a expressão dela. Não apenas a gola era inflamável, portanto, com uma coisa que é normalíssima num incêndio, uma faúlha, uma projeção qualquer, poder arder na cara das pessoas, como nem sequer cumpre a função de proteção do fumo. Portanto, um perigo, e foi uma decisão, uma prática terrível. Segundo, o processo de contratação é mais um exemplo típico da prática de uma série de decisões deste governo. Um ajuste direto a uma empresa acabada de criar, sem nenhum histórico com isso, cuja função, o objeto social era atividades de natureza, turismo de natureza, cujo o acionista é familiar de um dirigente socialista. Este é um programa falacioso? Dirigente, é candidato independente. Não estou a dizer, não tenho certeza. E depois, portanto, o processo é tétrico, a prática é perigosa. Foi basicamente distribuir uma arma às pessoas. Podia ter o risco de autoinflição de um dano. Depois, o essencial também tem a ver com a reação do governo e deste ministro. O que é que ele faz? Fugiu à responsabilidade. Houve uma série de versões diferentes, todas desmentidas sucessivamente pelo trabalho jornalístico, que foi confirmando. Aliás, basta ir ver ao portal das contratações públicas para perceber que aquilo foi comparado como um elemento de proteção, e o governo andou a inventar durante a maior parte do dia que aquilo era para propaganda. Depois, identificada uma falha, em vez do governo fazer uma coisa simples, que é, houve uma falha, foi errado, vamos procurar encontrar uma solução, andaram a tentar atirar responsabilidades. Falámos há Havia bocado. um pedido de desculpas? Não, é pior, é mais do que isso, e é uma ação de mitigação seguramente, mas deixe-me dizer o que é que... Vamos passar a palavra também à Mariana. Atacou os jornalistas, o que faz-nos recear do pior do Partido Socialista quando ataca jornalistas, quando se sente seriamente investigado, e em vez de se concentrar na organização do combate ao incêndio. Nós já temos exemplos, desta semana, coisas que estão a falhar, designadamente com os meios aéreos que foram prometidos e não chegaram. O governo só se preocupa em fazer propaganda. Quando é identificada uma falha, em vez de procurar corrigir, essas falhas agravam-se ou acentuam-se. Isto tem tudo na base. Por um lado, uma incompetência operacional, mas muito uma cultura de irresponsabilidade, cujo principal responsável é António Costa, e que faz com que ministros como este se tornem um perigo para os portugueses. A sua incompetência e a sua tentativa de só se preocupar em fugir à responsabilidade acaba por, obviamente, perante falhas, em vez de as corrigir, é que elas se possam manter ou agravar. Mariana, o que é que deve ser feito? Deve ser aberto um inquérito, processos disciplinares? O que é que pode ser feito agora? Bom, acho que para já temos que perceber o que é que se passou. Toda a gente compreende que isto é um erro. Toda a gente. É estranho, 125 mil euros para não é possível justificar sensibilizar. Isto. Claro. Mariana, mas avisados pelo empresa. A empresa perguntou, mas é isto mesmo que querem? Claro. Eu sei, queremos, é isto toda que a gente queremos. percebe que isto é um erro, e é um erro das duas formas, porque ou foi desde sempre suposto ser um material de proteção, mas não era um material adequado a essa proteção, ou foi de sensibilização, então perguntamos porque é que não avisaram as pessoas que era um material de sensibilização e não era um material de proteção. Agora, não sabemos a que nível é que este erro foi cometido, não sabemos porque é que ele aconteceu. Eu nunca quero crer que, com questões importantes e que têm a ver com proteção civil, e quem fez a contratação foi a Autoridade Nacional para a Proteção Civil, que haja algum tipo de dano nesta decisão. Quero conhecer o que é que se passou. Mas acho que há uma coisa que é importante. Mais rápido a fazer e melhor a fazer é, número 1, assumir o erro. Acho que o Ministro esteve mal quando não assumiu o erro e
e reagiu daquela forma. Número 2, é preciso retirar todos esses kits, substituí-los por kits verdadeiros de proteção. Número 3, é preciso garantir que o programa Aldeia Segura não sai descredibilizado. Porque a verdade e nesse é que sentido o Ministro devia dar mais explicações ou devia mesmo um pedido de desculpas? Mas deve explicar o erro e assumir o erro, porque é óbvio que a existência de um erro, o que descredibiliza não é a comunicação social retratar o erro, o que descredibiliza é a existência do erro em primeiro lugar. Mas temos que analisá-lo de forma fria e com as cautelas que nos merecem estes temas e estes momentos. Acho que o pior que se pode fazer é assustar as pessoas. Não estamos aqui para assustar as pessoas. Estamos aqui para garantir que os erros são corrigidos e que as pessoas estão em segurança. E eu acho que isso é o mais importante neste tema tão sensível e neste momento. António, as desculpas e as explicações da Proteção Civil, esclarecendo que estes materiais não são de combate nem de proteção, são só de sensibilização, isto soa a quê? A desculpas esfarrapadas também? Medidas economicistas? Vou dizer, não, é que o problema principal é que é mentira. O que diz o portal dos contratos, feito por ajuste direto, é que aquilo era um elemento de proteção. Mas, e para apurarmos agora as responsabilidades, nota o seguinte, reconhecendo que há aqui um erro, o que é que deve ser feito? Já lhe digo, mas mesmo que fosse um elemento só de propaganda, não se vai atribuir um elemento de propaganda que pode causar dano às pessoas que o utilizam. Não pode. Não pode simplesmente. E o que é que deve ser então feito e, portanto, para se apurar responsabilidades? O apuramento de responsabilidades está... Deve ser aberto o inquérito? Não, repare, o apuramento de responsabilidades parece-me bastante evidente. Houve uma responsabilidade operacional de quem contratou. Há assinaturas, o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mourato Nunes, assinou o contrato, pelo que vi, divulgado hoje na comunicação social, e o Ministro e o Governo cobriram e taparam o erro. E o problema, repare, isto é muito importante as pessoas perceberem isto. Nós estarmos entregues a um Governo, e isto vem tudo da prática política de António Costa, que sempre que há uma falha, foge à responsabilidade, tenta iludir que ela existiu, tem uma consequência dramática, que é simplesmente esta. Os incumpridores sentem-se aliviados e as pessoas que fazem bem na administração pública sentem que não há nenhuma razão para fazerem bem, porque os incumpridores, as pessoas que fazem umas vezes por incompetência e outras vezes por maldade, são premiados porque são protegidos pelo Governo. Ora, nós temos um Governo que se torna perigoso com este comportamento. E repara, não é só este caso, não é só o caso no princípio da semana com os CAMOV e com o Plano da Proteção Civil, com este próprio Ministro. É uma prática que vem de António Costa nos incêndios de 2017. Lembra-se? Fugiu o verão todo à responsabilidade, dizer que tinha tudo corrido bem, em vez de ter feito a investigação imediata que devia ter acontecido, provavelmente a segunda tragédia de outubro ter sido evitado. Com tanques, é preciso nem lembrar, não sabiam nada, afinal... Portanto, neste caso, o Governo tem que se chegar à frente. É mais do que isso, é assumir... Eu acho que neste caso muito concreto, obviamente tem que haver uma assunção de responsabilidade e um exercício de todas as responsabilidades disciplinares sobre, obviamente, quem tomou a decisão e eu acho sobre o próprio Ministro. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Nós estamos perto de eleições. E as pessoas, uma das escolhas que têm que fazer é se aceitam ser governadas por um Primeiro-Ministro que vê toda a sua atuação como uma forma de continuar a ter poder e que cada vez que acontece um erro, como acontece em qualquer país civilizado, os governos, há erros que são inevitáveis, quer dizer, são involuntários, e os governos assumem os erros e corrigem-nos, não. Com este Primeiro-Ministro é sempre a tapar, porque o que interessa é que o PS fique no governo. E é ter um Primeiro-Ministro perigoso e um governo perigoso é o que está em causa e a maior resposta é dada em eleições que acontecem já daqui a 2 meses.